Então, nosso boa noite a todos. Boa noite a quem nos acompanha à distância, pela internet, pelo Facebook do Pátria do Evangelho, compartilhado com a comunidade Vida Nova. Tenham todos também uma boa noite. Nós vamos dando início às nossas atividades da noite de hoje. Hoje estava programado um convidado de fora, mas deve ter tido algum problema, né, e não compareceu. Então a gente vai fazer aqui uma leitura do livro Fonte Viva e fazer alguns comentários e abrir até para pergunta também, se alguém quiser perguntar alguma coisa. E com isso a gente vai preparando o nosso ambiente para a segunda parte, que são os passes. Mas antes de a gente entrar no nosso texto, eu convido a todos para fazermos uma prece. Fechemos os olhos, busquemos pensar em Jesus, pensar nas suas palavras, nos seus ensinamentos, nas suas ações. Estamos chegando próximo do Natal, onde a gente já começa a ver muitas casas enfeitadas, criando um clima de paz, de harmonia, criando o clima onde nos faz refletir dos seus ensinamentos. O mundo precisa de mais paz, de mais amor, de mais compreensão. Mestre Jesus, todos nós estamos aqui reunidos na noite de hoje para buscar conhecer um pouco mais dos seus ensinamentos através dessa doutrina maravilhosa que tanto nos ajuda na nossa caminhada, nos explica as nossas vicissitudes da vida. Permiti, Senhor, que possamos na noite de hoje ser auxiliados pelos seus prepostos, para que possamos encontrar as melhores palavras das lições que vamos estudar na noite de hoje, e que todos nós possamos sair daqui compreendendo um pouco mais dos seus ensinamentos. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, eu escolhi um texto aleatoriamente aqui no livro, é a lição número 57 do livro Fonte Viva, quem tem o livro, tá? A lição se chama Apóstolos. Todos sabem que esse aqui é a psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Emmanuel. E Emmanuel sempre pega um trecho da Bíblia e discorre sobre esse texto. Então, ele nos facilita a todos nós o entendimento desse texto bíblico. Então, é muito importante, quem não tem o livro, tenha, que é muito bom como cultura, até para a gente entender melhor os ensinamentos da Bíblia. E a frase que Emmanuel separou é essa: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Quem disse isso foi Paulo, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Então, Emmanuel pegou esta frase, e Emmanuel e Paulo, eles têm uma ligação muito forte, os dois, porque Emmanuel, todos sabem que foi um senador, lá na época do Cristo, né? Públio Lentulus, e ele morreu, não foi crucificado, mas amarrado e cegado. E Paulo foi um dos que o ajudou no seu desencarne. Então, Emmanuel tem um carinho muito grande por Paulo. E quando Emmanuel separa essa frase aqui, o que Paulo está querendo transmitir para a gente? Os ensinamentos daquilo que aconteceu lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, na época do Cristo. Quase todos os apóstolos foram condenados à morte e feitos espetáculos ao mundo.
Agora, o que Emmanuel vai trazer para nós sobre esses ensinamentos? O que ele quer dizer com essa palavra apóstolos? Ele diz assim: o apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. Apóstolo é o educador por excelência. Qualquer educador é apóstolo. Qualquer educador deve trabalhar como apóstolo para que tenha os seus discípulos muito bem orientados. É essa a lição que o Emmanuel está querendo passar para a gente sobre esta palavra apóstolo no sentido dos educadores. Então, qual que é o objetivo do educador? Transformar e iluminar para a esfera superior, transformar as pessoas para algo que dentro delas está ainda letárgico, está dormindo, despertar, acordar para um ensinamento superior. Mas é só isso? Não. Ele diz também que apóstolo também é o legislador que formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. Todos nós vivemos em sociedade. E todos nós podemos fazer na sociedade o que nós queremos? Não, não é assim, né? Existem regras. Nós não podemos sair para a rua de qualquer jeito. Existem regras. Nós não podemos sair na rua batendo no carro dos outros, batendo nas pessoas. Existem regras. E por trás disso tudo tem o legislador. Então, o legislador, quando bem intencionado, que faz as coisas com responsabilidade, também Emmanuel está chamando ele aqui como um apóstolo. O apóstolo também é o legislador que formula esses decretos, essas leis, para que a sociedade tenha um equilíbrio, tenha justiça, tenha respeito, consideração um pelo outro. Ele diz também que o apóstolo também é o administrador que dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. Então, os administradores também são considerados apóstolos porque ajuda nos serviços da máquina terrestre. Organiza as coisas, administrar é organizar, é colocar cada coisa no seu lugar para que cada um vai fazendo aquilo que ele precisa fazer. Um exemplo, a gente tinha uma época aqui que nós vamos voltar a fazer isso. A gente fazia as pizzas aqui. Tudo era organizado. Não podia chegar aqui de qualquer jeito e fazendo pizza, né? Primeiro você tem que comprar massa, tem que comprar os ingredientes, tudo mais. Aí depois nós tínhamos uma linha de produção que nós íamos montando essas pizzas, encaixando, classificando, colocando o nome, enfim. Então, tudo existe em uma ordem. Então, é um pequeno exemplo sobre administração. Então, a gente tem que ter ordens na nossa vida para que ela seja bem administrada. Ele diz também que apóstolo é o sacerdote que ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. Então, também o sacerdote, quando a gente diz aqui sacerdote, a gente vai muito mais além do que aquele sacerdote que a gente imagina na igreja, né, o padre e tudo mais. Todas as pessoas que ensinam as maneiras da fé têm esta responsabilidade do sacerdote de ensinar as maneiras da fé ao jeito que Jesus nos trouxe como ensinamento. Nunca mentir, nunca ter hipocrisia, falsidade e tudo mais. A gente sabe que tudo isso tem muito lá fora, mas cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Ele diz também que o apóstolo também é o artista que embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. Quantas mensagens
a gente recebe, né, de benfeitores espirituais que despertam a nossa mente, que faz com que a gente pense coisas diferentes. Essa aqui é uma delas. Esse livro aqui tem muitas mensagens, quase 200, se eu não me engano. Quase 200, 180 e pouco. Além deste, tem os outros livros também, e outras mensagens de outras pessoas, de outros espíritos, de outros autores, que contribuem para o nosso entendimento. São apóstolos que embeleza o nosso caminho da nossa inteligência. Olha como que Emmanuel faz com que a gente busque o sentido da palavra apóstolo, como disse Paulo. Tantos exemplos que ele está dizendo aqui. Até ontem, eu não sabia que isso era desse jeito, porque eu tinha como apóstolos aqueles 12 que acompanharam Cristo e que fizeram aqueles trabalhos. Não, aqueles trabalhos foram feitos e os trabalhos de hoje continuam sendo feitos e irão continuar sendo feitos por outras pessoas. Ele diz também que apóstolo é o cientista que surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revelar-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. Olha que interessante. Todos nós sabemos que a ciência nos proporciona crescimento. O fato de nós estarmos aqui falando em cima do microfone, que a minha voz não é essa que vocês estão ouvindo bem, não. Só ouve bem porque está aqui, certo? Porque ela é muito baixa. Isso é progresso, isso é ciência. As gravações que estão passando via internet, isto é ciência, isso é progresso. Vai parar aqui? Não, não vai parar aqui. Quem é mais velhos aqui, os setentões que somos nós, né? Isso aqui nem existia no meu tempo. 15, 20 anos, 30, nem existia isso aqui, né? Então hoje já tem toda essa tecnologia para nos ajudar. Aí quando a gente entra na área da saúde, na medicina, a gente vê o quanto que a medicina progrediu. Então, esse também é o apóstolo, é o cientista que surpreende, né, para a nossa evolução da criatura. E nós, quando nós olhamos o nosso corpo, a gente vê o quanto que nós progredimos também. Quando a gente olha os nossos antepassados, os primitivos, os homens eram tudo mais fortes, mais brutos, porque eles precisavam da força física. Hoje, nós precisamos das forças dos maquinários. Então, o homem usou a sua inteligência para ter a máquina a seu favor, para que ela possa produzir. Se nós não tivéssemos as máquinas hoje produzindo, provavelmente mais pessoas estariam passando fome. Já tem muito, né? Mas mais ainda estariam passando fome. Então, tudo isso é a ciência, tudo isso é a tecnologia. Ele diz também que o apóstolo é o pensador que interroga, sondando os fenômenos passageiros. Quantos de nós, eu pelo menos fui um que me questionei bastante, né? No passado, por que as coisas eram de um jeito, por que era assim, e a gente não tinha resposta, e essa doutrina maravilhosa é que trouxe todas as explicações? Não, falta muita coisa ainda, mas explica muito mais que as outras religiões, isso eu não tenho sombra de dúvida. Então, é o pensador que se interroga, que a gente procura se questionar, por que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer para me melhorar, quando eu for embora, será que eu preciso estar melhor ou não? Lógico que nós temos que estar. Então nós temos que pensar muito em tudo isso. Então o apóstolo também é esse pensador que olha para si e que se procura se modificar, olhar os seus erros do passado e procura se modificar nas suas condutas para o futuro. Ele diz também que o apóstolo é um médico que socorre a carne enfermiça. A gente sabe que tem médicos e tem médicos, tem pessoas que adoram a sua profissão, que fazem com um amor tão grande que nem parece médico, parece o seu amigo, né? De tão amigo que ele é, que você se sente muito à vontade. E outros
já não são tão assim, tão amigos assim. Mas o importante, ser amigo ou não ser amigo, o importante é que ele faça bem o trabalho dele, do qual ele foi designado. Exercer bem a função dele da medicina, fazer com responsabilidade. Emmanuel aqui também diz que ele também é considerado um apóstolo. Ele diz também que apóstolo é o guerreiro que disciplina a multidão e estabelece a ordem. Lógico, tudo na vida onde existe um volume de pessoas muito grande, se deixar, as coisas acabam virando baderna. Então também é a polícia, é as pessoas, né, que procuram essa disciplina da ordem para que pessoas não sejam prejudicadas por outras pessoas. Ele diz também que o apóstolo é o operário ativo menestral das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Então, a gente vê que nós temos hoje diversos recursos que facilitam a nossa vida. No passado, o ser humano vivia 40, 50, com muita sorte 60 anos, 70, com muita sorte. Hoje é normal uma pessoa passar dos 80, é normal, né? Então a gente vê esse aperfeiçoamento dos vasos, né, para que a vida seja preservada. E aí ele diz assim: os apóstolos, porém, são condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Então não adianta a gente só falar as coisas, a gente tem que também dar a nossa contribuição, fazer a nossa parte. Falar é fácil, agir é mais difícil, é mais complicado. Então nós precisamos falar e agir. Eu pretendo uma mudança na minha vida, então eu tenho que mudar a minha vida. Ah, mas eu lá atrás fiz um monte de coisa, fiz. E daí? É passado. Eu não tenho mais como mudar aquilo, mas eu tenho como mudar o que eu vou fazer para frente. Isso dá para mim fazer. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Todos nós temos as nossas oportunidades, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja na sociedade, seja onde for. Então, todos nós precisamos interferir nas pessoas que pensam errado, que fazem, que querem agredir, que querem fazer coisas erradas, prejudicar outras pessoas. A gente tem que tentar modificar essa situação, né? Dar bons conselhos. Muitas vezes, as palavras não bastam. Muitas vezes, as nossas atitudes falam mais do que palavras. É ser diferente. Ele diz assim: neles apóstolo, né? Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Olha, muitas vezes a gente não doa um tempinho da nossa vida para servir para alguma outra pessoa. Isso é importante também, né? É a gente fazer alguma coisa por outras pessoas. Então, nós temos que ser os pioneiros, os defensores, nos doando, parcialmente ou totalmente. Eu acredito que a frase aqui foi muito dura ainda para nós, né? Nessa doação total. A gente ainda não consegue se doar totalmente. Mas se a gente se doasse um pouco, já está bom demais. Por isso passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso,
com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. A gente vê um grande apóstolo que passou pelos nossos dias atuais, né? Pouco tempo que desencarnou, que luta, sofre, cresce, trabalhou sem descanso aqui no nosso plano, que foi o Chico Xavier. Né? O Chico Xavier disse que dormia 2 horas por noite. Imagine uma pessoa ficar acordada 22 horas. Se eu tenho 1 ou 2 noites mal dormida, no outro dia eu já estou em pandareco, já estou assim, um cacareco já, né? Tão cansado. Imagine o Chico. Emmanuel diz assim também, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento. Transitam no mundo, conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Então a gente vê nesse trabalho de Chico Xavier quanta lição ele nos trouxe de ensinamento. Foi um trabalho incansável que buscou o quê? O nosso progresso. Quando a gente pega um texto desse, que é a psicografia de Chico, por Emmanuel, a gente sabe que o Chico Xavier foi escolhido não por acaso, porque ele tinha todas as condições iguais a Emmanuel, ou mais ou menos, eu não sei, é difícil a gente dizer isso, mas eu acredito que Chico Xavier é muito sábio também, tanto quanto Emmanuel, para nos trazer tanta dessas informações para todos nós. Então, eles representam esse fermento espiritual que com um grãozinho que eles depositaram, ó, quantos de nós estamos estudando esse texto e quanto aprendizado nós trouxemos em cima desse texto sobre o apostolado. Então, cada um de nós aqui, que eu entendi do texto que eu tentei passar, cada um de nós somos apóstolos. Cada um na sua atividade. Você é advogado? Seja apóstolo como advogado. Você é professor, professora? Seja o apóstolo. Você é um carpinteiro, um pedreiro? Não importa a atividade, um faxineiro, não importa a atividade. Seja um apóstolo em cima daquilo que você sabe fazer. Era isso que eu tinha para passar, tá, gente? Foi de improviso, mas acho que deu para a gente entender. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião.